Boa tarde, boa noite. Iniciamos aqui a sessão de trabalho Transversalidades do mês de maio. A gente está com a Samanta Moreira, que é coordenadora geral do programa CCBB Educativo Arte e Educação. Por favor, aproximem-se. E eu sou o Márcio Harum, coordenador da equipe em São Paulo, do CCBB em São Paulo. A Samanta é coordenadora geral do programa nas 4 cidades, né? A gente vai explicar para vocês melhor a estrutura do nosso programa. As 4 cidades em que existem o CCBB são Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. E com isso, a gente gostaria de deixar bastante claro que não é a intenção fazermos uma avaliação de um ano da realização do programa CCBB Educativo, mas de apontar possíveis caminhos e mencionar o que tem nos preocupado, o que tem nos deliciado na realização do programa CCBB Educativo Arte e Educação. Então é por isso que nos encontramos reunidos hoje aqui. Contamos com perguntas de todas e todos aqui presentes, de comentários, de colocações, de observações. É isso que nos nutre e que nos faz refletir a partir desse local em que nos encontramos, em que estamos trabalhando efetivamente há um ano. Há um ano, desde abril de 2018, nos CCBBs. Mas há um ano e meio, acredito, no projeto, né? Na formatação do projeto, na apresentação e na realização dele como um todo. A gente vai fazer uso de um arquivo com slides e textos, né? Para a gente ter aqui um tipo de cadência de andamento das ideias que a gente quer dividir aqui com vocês hoje. E é isso. Obrigado pela presença de todas e todos e sejam bem-vindos aqui ao programa CCBB Educativo. Boa noite. Estou um pouco rouca de uma semana de começo de chuva também, friozinho. Eu fico super feliz em estar nesse lugar hoje, de poder participar do programa, também trocando diretamente com um dos eixos do programa que a gente tem muito desejo e muito respeito, né? Acho que nesse um ano de programa Transversalidades é um lugar muito desejado nosso, desses encontros, dessas formações a longo prazo, desse lugar que é o primeiro contato também que professores, né, que vocês sejam professores que trabalham com educação, né, em diferentes formas, possam vir a ter um contato, como um primeiro contato com a programação, né, que se dá no CCBB, das exposições, enfim, e como que a gente vem ampliando também esse lugar dos nossos encontros com vocês como um lugar de pensar junto, né? Não só o programa, né, a ideia do que é a gente atuar dentro da instituição, né, do Centro Cultural Banco do Brasil, mas hoje trazendo, eu acho que essa discussão específica, a gente ficou pensando muito o que seria esse Transversalidades, né? E a gente chegou a uma conclusão, o Transversalidades está acontecendo nos 4 CCBB simultaneamente, só no Rio, que é no sábado, mas com essa mesma formatação. O coordenador local e uma outra coordenação. Em Belo Horizonte é a Francisca, que está junto com o Matheus, coordenador de lá. Em Brasília é a Valquíria Prats, que é hoje, né, a atual coordenadora pedagógica do programa. E no Rio de Janeiro vai ser a Gleice, que foi a pessoa que fundou com a gente também o programa. Então, a gente ficou pensando muito o que seria discutir, trazer para o Transversalidades a questão, né, dos museus como núcleos culturais e o futuro das tradições. E a gente se viu muito no desejo de trazer um lugar de provocação mesmo, de uma conversa do que é a gente que vem de diferentes experiências, a gente que criou
esse núcleo para fazer o programa CCBB Educativo, que vem de diferentes experiências, de processos muito ligados a espaços independentes, de educação informal, enfim, como a gente se vê em um ano dentro de uma das maiores instituições, e para a gente é muito grande, porque a gente pensa o programa nas 4 instituições simultaneamente. Então, muita coisa a gente consegue unificar e muita coisa se trata da especificidade de cada lugar para se trabalhar, né? Nos prós e nos contras, é onde a gente consegue entender cada lugar e é onde a gente também vê que existe um tempo e um movimento diferente de cada lugar. Então, eu acho que vai ser muito bom depois a gente ver a filmagem dos 4 de como a gente vai fazer uma leitura em cada lugar, né? Claro que aqui o Márcio vai trazer desculpa, uma especificidade do que é esse tempo de vida aqui de um ano e o que a gente pensa. E muito pensar, na verdade, esse lugar da tradição. Então, a gente desenhou um pouco esse encontro hoje, trazendo um pouco do que é o JACA, né? O JACA é a instituição, na verdade, o que é o grupo que encabeça esse programa, né, educativo, junto ao CCBB, para vocês também entenderem de onde vem, talvez, a nossa leitura dentro das questões do que é tradição, para a gente estar aqui trabalhando essa conversa, do que é pensar o CCBB como um espaço museal, né? Enfim, os centros culturais, museus e centros culturais, e como é a gente discutir tradição na contemporaneidade, nos dias de hoje, e dentro desse programa que tem uma linha um pouco mais experimental, né? E que busca, na verdade, talvez a gente chegou a um consenso, que eu acho que é a linha que vai ser o eixo para a nossa conversa, de que para a gente a tradição ela está muito ligada no programa, e talvez isso venha, talvez não, né? Isso vem das nossas experiências profissionais antes da gente se juntar nesse grupo, que é entender a tradição um lugar que é para o futuro, não é só pensar, na verdade, a tradição como só memória, né? E um processo que é para trás, mas sim para frente. Pensar a tradição como um momento de celebração e de um corpo festivo. O programa educativo ele tem um pouco esse lugar, e a gente, ao desenhar o programa, dentro, né, do que nos era solicitado pelo CCBB, a gente deveria trabalhar a questão de patrimônio de alguma forma, não só o patrimônio arquitetônico, né, predial, do entorno, enfim, mas sim trabalhar o que era para a gente legitimamente trabalhar com patrimônio. E a gente acabou criando um eixo do que é uma das atividades, acho que vocês devem acompanhar, que tem sido uma atividade que a gente tem assim, uma felicidade enorme, e entende que essa é uma das atividades de maior relacionamento aberto com o público, com os profissionais, com o entorno, que é o múltiplo ancestral, que é um eixo, na verdade, que trata a questão da ancestralidade, dos saberes, do patrimônio imaterial, das tradições. E como a gente traz isso para um centro cultural no centro de São Paulo. E dentro desse tema da 17ª Semana Nacional dos Museus, por força da realização desses transversalidades, em que a gente preparou para compartilhar com vocês a apresentação Museus como Núcleos Culturais, o futuro das tradições, eu gostaria de brevemente fazer uma leitura para quem ainda não se familiarizou com o tema deste ano da Semana Nacional dos Museus, que abre com uma epígrafe do Paulo Leminski, poeta curitibano, que faleceu nos anos 90 e que é essa: haja hoje para tanto ontem e amanhã para tanto hoje, sobre tudo isso. Tem um parágrafo sobre o tema da Semana Nacional dos Museus, que é o futuro das tradições, e um parágrafo explicita bastante um encontro que a gente tem do nosso desejo do programa CCBB Educativo em relação ao tema apresentado pela 17ª Semana Nacional dos Museus. Eu vou ler
para vocês, para que haja uma interação do que a gente vai começar a abrir aqui, né, em como tratar, em como lidar com esse trabalho que a gente vem realizando nesse período, né, e apontar também caminhos possíveis que a gente possa começar a trilhar a partir do aqui e do agora, né. Então, esse parágrafo é do Instituto Brasileiro de Museus, é do IBRAM, né? Foi um texto produzido em colaboração com o Museu da República de Brasília. A poesia de Leminski propicia um diálogo criativo com o tema Museus como núcleos culturais, o futuro das tradições, proposto pelo Conselho Internacional de Museus, ICOM, para as comemorações do dia 18 de maio, que cai no sábado, celebrado como o Dia Internacional dos Museus. No Brasil, em maio de 2019, como já é tradição, vamos comemorar, inspirados neste mesmo tema, em diálogo com permanências, singularidades e inovações, a 17ª Semana Nacional de Museus. Trata-se de um momento propício para fomentar debates no campo museal, para estimular a realização e o desenvolvimento de projetos e atividades museológicas que podem ser de curta, média ou longa duração. A vontade do IBRAM de mencionar, de aproximar o tema da Semana Nacional de Museus com a poesia me caiu bastante bem, e ao programa também, porque talvez vocês tenham visto esse meme que começou a circular muito, que é uma ilustração, como se fosse de quadrinhos. É um casal jovem andando assim e um pergunta para o outro, o que a gente vai fazer? Sobre o que a gente vai falar? Aí um responde para o outro, a gente vai falar e vai fazer poesia, porque essa galera que está no poder agora odeia poesia. Então também tem essa aproximação bastante criativa e humorada, que também nos faz seguir em frente com o programa CCBB Educativo, né? Eu acho que dessa maneira, vamos começar a abrir aqui a apresentação, que a gente faz essa menção, né, do que temos buscado e propiciado dentro da programação que a gente vem realizando nesse período. Eu não sei se vocês têm leitura, eu não tô vendo daí, então eu não... Ah, sim? Então, de uma maneira geral, quer comentar sobre o programa, Sara? Pode ser. A gente começou, então, o programa em abril de 2018. É um programa que eu acho que tem algumas proposições que ampliam um pouco a ideia de um programa educativo, pensando o eixo, né, arte e educação dentro de qualquer instituição como uma das prioridades dentro dessa atuação da mediação, desse núcleo de pessoas envolvidas com os processos educativos ligados à mediação da programação do Centro Cultural. Então, além, claro, de proposições já mais comuns e legítimas, importantes, que são as mediações, né, as visitas monitoradas, enfim, diferentes formas que existem de se pensar a mediação, a gente tem uma série de ações, enfim, que podem se chamar ações, programas públicos, enfim, que alimentam também essa rede de articulação junto aos outros segmentos também do CCBB e trazendo diferentes eixos. Eu acredito que vocês já tenham conhecimento um pouco do que é o programa, mas o site do programa, ele é legal porque também dá para entender direitinho quais são todos os eixos, enfim, as ações que desenham o programa como um todo. Então, esse programa acontece em Brasília, Belo Horizonte, Rio e São Paulo. A gente tem uma equipe, enfim, que a gente chama a comissão de frente de cada CCBB. E ele busca, na verdade, a gente busca trabalhar questões que estimulem a experiência, investigação, criação, pautado em vários processos a partir de eixos curatoriais e da programação como um todo do CCBB. E destinado a diferentes públicos, né? E dentro desse tema
em desenvolvimento que a Samantha está comentando, a gente tem aqui algumas imagens de atividades em que a gente confirma esse caráter experimental por um lado, mas também voltado às práticas artísticas e educativas, né? Então, na semana pré-carnaval, por exemplo, a gente em contato com a Portela do Rio de Janeiro, já que a gente tem a equipe no Rio de Janeiro, a gente descobriu que há em São Paulo o consulado da Portela em São Paulo. Então, com um grupo de percussionistas, né, que são parte da bateria da Portela em São Paulo. Isso foi muito curioso para a gente perceber que havia um grupo inteiro da Portela em São Paulo. Eles fizeram uma apresentação no sábado de pré-carnaval aqui na fachada do CCBB, em que houve uma retomada em perspectiva histórica de todos os sambas que a velha guarda da Portela criou desde a sua fundação. Então, foram tocados e cantados sambas em que a gente, por viver, né, em São Paulo, ou não ser do Rio de Janeiro, ou não conhecer o Carnaval do Rio de Janeiro tão a fundo, ou não ter a idade tão avançada para conhecer o trabalho da velha guarda da Portela, a gente teve contato com um tipo de manifestação cultural e artística e educativa, porque estava se tratando do assunto de memória, né? Aqui, no espaço da via pública em frente ao CCBB. Vale a pena mencionar, para quem ainda não participou das atividades na área externa, que grande, né, parte do que a gente realiza na nossa programação, pelas particularidades do CCBB São Paulo, que em geral tem exposições grandes e a gente não tem espaço para as nossas atividades dentro do edifício. Mas como a via pública aqui não tem circulação de veículos, a gente consegue realizar, com autorização da prefeitura, as atividades aqui no espaço, na via pública, né, na fachada, aqui na esquina, exatamente na esquina da Rua Álvares Penteado, com a Rua da Quitanda. Tá tudo bem aí, Marta? Uhum. Então, qualquer coisa me cutuca aqui. O Transversalidades, ele tem registro em vídeo e língua brasileira de sinais para se abrir, para se ampliar o acesso da comunidade surda, né, da cultura surda, que é um dos eixos também do programa, trabalhar com acessibilidade e inclusão. E a gente vai falar mais disso ao longo aqui da apresentação. Essa é a nossa equipe. Tem alguns novos participantes que não estão nessa equipe, mas essa é a nossa equipe de educadores, produtor, coordenadora educadora, coordenadoras gerais. Deixa eu ver aqui. Essa daqui é a Valquíria Pratos, nossa coordenadora pedagógica. Francisca Caporali Chica, que é a fundadora e diretora do JAC, que a gente vai abrir aqui, e é coordenadora geral junto com a Samantha, que está aqui com a gente. Tem o Cauê, que é produtor, a Amanda, que é educadora coordenadora, e todo esse grande grupo forma o corpo educativo do programa em São Paulo, né? E a gente decidiu fazer, como a apresentação ela também está acontecendo próxima em todos os CCBBs, então a gente escolheu trazer uma imagem de cada CCBB para entender também o que é esse lugar, né, de atuação que a gente tem diferente em cada um dos CCBBs. E aqui é Brasília, e Brasília, o CCBB fica num grande parque, na verdade, né? Então, é completamente diferente daqui, que a gente está num centro histórico, enfim, com uma outra circulação. No CCBB, que é um espaço muito grande, enfim, com muitos lugares para as coisas acontecerem, mas o maior desejo e o público, na verdade, o desejo do público é nesse grande jardim, assim, nesse grande parque. Então, aos finais de semana, a circulação nesse lugar ela acontece ao ar livre. Então, a gente também, ao mesmo tempo, todas as atividades que acontecem aqui dentro dos eixos que a gente tem, por exemplo, o lugar de criação é um processo que acontece aos finais de semana com diferentes temas de programação. Então, o final de semana é mais voltado para primeira infância, um segundo final de semana é voltado para entender o início, chama começo da arte contemporânea, um terceiro final de semana que trabalha com a produção e criação de tractanas de brinquedos, de objetos de arte, e um quarto final de semana que trabalha com contação de histórias. Então,
como é pensar dentro de um programa, né? E isso eu acho que é muito interessante quando a gente pensa também na discussão de todo de um programa dentro de uma escola, como a gente tem a particularidade de espacial de cada escola, dos recursos de cada lugar, do corpo que existe para pensar junto ali, aquela escola, da faixa etária, enfim. Então, enquanto Brasília tem um público gigantesco aos domingos, por essa característica bastante especial de ser um parque, jardim, aqui a equipe de São Paulo vê uma queda de público porque é um esvaziamento do centro aos domingos, né? Sábado ainda tem o comércio funcionando até o fim da tarde, tem gente trabalhando, mas o domingo é um dia na região, no centro histórico aqui da região central, é um dia em que o público a gente percebe que cai, assim, em relação aos sábados, ou aos feriados, ou aos domingos, ou aos dias de semana, né? Então é curioso notar essas particularidades de cada cidade e como a gente coordena isso, né? Ela e a Chica da coordenação geral, junto com a coordenadora pedagógica, tem que perceber essas especificidades de cada cidade e ver como ativar novos públicos, né? Seja em qualquer dia que o programa possa funcionar. Então a gente tem aqui... Aqui é no Rio de Janeiro. Também o Rio de Janeiro também já é um outro espaço, que existe também esse lugar de um receptivo, onde eles fazem muitas oficinas, as contações de história, enfim, e também é um outro tipo de movimentação a partir do que esse lugar propicia, né? É uma sala gigantesca, que tem uma divisória retrátil, então pode se fechar e ter duas atividades ocorrendo ao mesmo tempo. Ou se abre e se realiza uma ação com um público maior de participantes, né? É um espaço muito bacana de se compartilhar ou de se unir conforme a demanda de público ou o tamanho ou da dimensão do que está sendo apresentado, né? Mas onde, por exemplo, acho que trazendo especificamente Rio e São Paulo e Brasília, o privilégio que a gente tem aqui de trabalhar na rua, a gente não tem nesses outros dois lugares. Brasília, porque é um deslocamento porque não tem rua que nenhuma as pessoas ali. Vão, né, para um determinado lugar. E o Rio de Janeiro, porque existem hoje questões ali onde a gente também não pode fazer algumas coisas na rua. Porque, para quem não conhece, o CCBB do Rio está na 1º de março com a Igreja da Candelária. Então é centrão mesmo, não dá para ficar na rua, porque passa um trânsito pesado o dia inteiro, dia e noite, né? Então lá eles não têm essa oportunidade de realizar as atividades na via pública. Aqui é a equipe do Rio. Ainda, acho que de BH não tem, né? Sim, aqui é BH. Aqui é o pátio de BH. E BH é o pátio, quem não conhece, o do CCBB também é um prédio bastante antigo, que foi restaurado. Enfim, é um grande pátio fechado. Então, horas esse pátio de iluminação natural. Então, horas esse pátio recebe algumas exposições e horas ele fica disponível para a gente criar também a parte da programação. Então, isso é maravilhoso, porque daí é uma circulação também que acontece das exposições, que saem das peças de teatro. Tem vários cafés que ficam no entorno desse pátio, internamente, no CCBB. Então, enfim, é uma diversidade dos lugares, das equipes, enfim. E era um pouco para trazer a ideia para vocês, assim, de quando a gente está falando do programa e de trazer essa percepção do programa, tem essa dimensão que não é só esse lugar reconhecido que a gente está. Então, isso é um super desafio. A gente entende, acho que tem um propósito do trabalho que eu entendo que é como um dos processos mais legítimos da arte e da educação, que é um processo de experimentar, de poder buscar coisas, né, em processos novos. Algumas vezes a gente tem sucesso e consegue alcançar algumas coisas, outras horas não, né, enfim. Mas é um lugar de muito desejo e a gente também buscando sempre que as equipes tenham interlocuções e possam trocar experiências. Existem questões das itinerâncias das próprias exposições, que também vão daqui para outros lugares, né, e vice-versa, como a gente também cria esse processo de maturidade do processo educativo entre as cidades.
né? E tudo isso é um processo assim, a gente conseguiu um pedaço do ano passado para esse, agora a gente tem mais um ano para alcançar alguns outros desejos que a gente entende que são possíveis, né? Mas é isso, enfim. E essas 4 equipes formam uma grande equipe com aproximadamente 100 pessoas, São né? mais de 100 pessoas de uma contratação direta do programa, fora os convidados, enfim, artistas que participam também em outras atividades, os convidados de todos esses programas mensais que a gente faz. Então também existe, aí é no Jaca, que daí a gente vai trazer um pouco do Jaca, que eu acho que é importante entender também como essa organização, que é o Jaca, acaba trazendo esse processo para o CCBB. Então a gente cria, na verdade, 2 vezes por ano a gente tem uma imersão no Jaca, o Jaca fica em Belo Horizonte. É Jaca porque ele é localizado no Jardim Canadá, em Nova Lima, que é próximo de Belo Horizonte. E a gente 2 vezes por ano faz uma imersão com todas as coordenações. E aí o escritório com toda a comunicação, que fica também em Belo Horizonte, com toda a parte administrativa, de produção executiva, de arquitetura, de design, porque coisas que vocês veem das exposições, né, os materiais que são os convites à ativação é produzido pelo Jaca, o espaço de convivência é produzido pelo Jaca, tudo, assim, sinalização do educativo, tudo é produzido pelo Jaca. E aqui a gente tem reunido a equipe do escritório de Belo Horizonte com os coordenadores das outras 3 cidades, né? E fora Belo Horizonte e CCBB. Então aqui é como se fosse o pessoal que trabalha na sede do programa CCBB Educativo nas 4 cidades, né? Aqui são alguns dos convites à ativação, que a gente chama, que é o material impresso realizado pelo Educativo, né, para acompanhar algumas das atividades que a gente desenvolve, como as visitas educativas. E a gente busca, na verdade, a ideia tem do CLE, quem não pegou, quem ainda não teve. Está ali em cima sobre a mesa, na saída pode retirar. E no próximo encontro a gente já tem o próximo do Vai e Vem, que é a próxima exposição. A gente busca, na verdade, a produção desse material é feito pelo Jaca, pela coordenação do programa, né? E algumas vezes com alguns artistas convidados a pensarem junto conosco esse material. E muito numa ideia desse material não ter um esgotamento, pensando, claro, em questões não só sustentáveis ambientalmente, mas pensando também em como esses materiais podem articular coisas após a visitação, após a saída do CCBB, que na sua maioria, né, o público das visitas educativas, crianças, adolescentes, enfim, também podem depois desdobrar esse material em casa, com os amigos, e a gente ter, na verdade, uma reverberação desse material em outras camadas. Então, a gente busca sempre que eles não tenham um fim que seja contar a história do artista, né? Porque isso a gente tem na exposição também, e a nossa prática do educativo permeia um pouco isso, mas sim de pensar através do artista outras articulações. Então, são jogos, são objetos de desejo, exercícios. E aqui a gente trouxe um pouquinho do que é o Jaca. Enfim, o Jaca começa em 2010, fundado pela Francisca Caporari, em Nova Lima, né, região metropolitana de Belo Horizonte, e começa muito dentro desse desejo de criar interlocuções com artistas de outras cidades no Brasil e internacionais, muito inicialmente com a potência das residências artísticas, é um dos espaços que tem um processo de residência mais permanente no Brasil, e a partir disso ele vai criando, na verdade, o que é estar no Jardim Canadá, em Nova Lima, e por isso a gente trazer também a apresentação do Jaca, para o entendimento um pouco da nossa leitura do que é pensar a tradição dentro desse encontro,
onde, na verdade, o grupo que coordena o todo desse programa, né, sejam os coordenadores locais e o próprio Jaca, tem muito uma experiência afetiva desses encontros. Então, para a gente, inicialmente, quando a gente começou a discutir esse encontro, a gente falou muito da onde vinha a nossa leitura antes do CCBB, antes de estar voltado a esse programa, como que a gente falaria de tradição. E apareceu muito que a gente traria dessa coisa que é uma experiência de todos nós, das residências artísticas, das curadorias, desse convívio coletivo, de proposições colaborativas, enfim, onde as tradições elas são trocas afetivas também, né? E onde festivas. Festivas, celebrativas, onde a gente troca experiências a partir das nossas memórias, das nossas histórias, das nossas experiências, enfim, muito desse lugar também próximo e possível. Então a gente fez uma seleção de algumas imagens do Jaca. Hoje o Jaca é esse último Jaca, o Jaca passou por outros 2 lugares anteriores a esse. Então esse foi um terreno baldio em Nova Lima, no Jardim Canadá ali. Eles têm muito por conta da mineração, porque é uma área de mineração, muitas fábricas e distribuidores de containers e muitos terrenos baldios. Então, depois de quase mais de 6 anos que o Jaca locava galpões, enfim, locou 2 galpões, foi feito um projeto a partir dos containers. Então, hoje o Jaca loca o terreno, na verdade, não mais um galpão que custava, né, uma fortuna. E se um dia tiver necessidade de sair desse lugar, se tira os containers se transporta a colônia de containers, que é o Centro de Arte e Tecnologia. Então, aqui é a cobertura, é um guarda-volumes, aqui atrás é uma oficina, aqui é a biblioteca, aqui é o escritório do Jaca, que a janela e a porta fica pro quintal, pro pátio. Aqui são os banheiros externos, aí a gente tem a cozinha, tem a cozinha comunitária, tem os quartos, né, para as residências. E esse tempo no Jaca como coordenador do programa, ou como anteriormente eu já havia visitado o Jaca por conta de um convênio com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, de um programa de residência que foi fechado naquele momento, acho que era em 2015, 14 ou 15, por se pensar esse intercâmbio de ideias, de artistas em formação, de profissionais, né, da cultura, para que houvesse uma mobilidade e uma circulação, uma visibilidade de novos projetos, novas ideias. E a gente sente que esse encontro nosso para a realização do programa é uma resposta coletiva a partir dessas experiências prévias que a gente realizou no campo da arte, educação e cultura, né? Então, sempre uma das condições para as seleções dos residentes no Jaca, que são seleções abertas, públicas, por editais, enfim, diferentes formatos, o desejo é sempre a partir de artistas que trabalhem a especificidade do lugar também. O porquê estar no Jardim Canadá. Então, alguns têm uma relação muito próxima à questão da mineração, da paisagem e das experiências ali junto ao espaço ampliado do Jaca. E o Jaca cada vez mais começou a ativar, a criar atividades com a comunidade também. Então, essa é a marcenaria que tem no Jaca. Tem uma parte de marcenaria de programas desenvolvidos com as escolas do Jardim Canadá, para a construção de objetos, de mobiliários. Teve, até no começo desse ano, projetos de bibliotecas, junto às bibliotecas, de brinquedos, enfim. E o Jaca também atua
nessa parte de expografia, enfim, né, de arquitetura temporária. Aí foi um playground na frente de uma das escolas, que é na esquina de baixo do Jardim Canadá. Tudo isso é pensado com os alunos também, é um exercício, na verdade, de um tempo, junto à escola. Essa é uma das atividades no projeto com essa escola. Então, também o que fazer, o desenho, onde vai ser, é um desejo pensado em conjunto. E a gente daí tem uma parte, na verdade, acho que pode ir passando as fotos, né, que, desses encontros, né, dos projetos que são de lançamento, dos encontros que são voltados a conversas, a formação, a discussão, pensando num lugar de encontro também, né, de convívio. São programações, assim, não no formato de seminários, mas de vivências coletivas que propiciam, além dessa troca, né, de experiências, na verdade, a aproximação entre um número elástico de agentes e que possam vir a se juntar a médio, curto ou longo prazo de duração em novas parcerias e proposições de projetos, né? Seja lá de arte e educação, ou de exposições, ou de publicações. Então, acho que o Jaca, no cenário cultural e artístico e de educação no Brasil, na última década, vem trazendo Belo Horizonte e região metropolitana como um ponto de encontro desses profissionais e de artistas em formação, né, buscando novos caminhos, novas regiões de atuação, novas interlocuções e parcerias, né? Aqui é o comecinho da construção no terreno dos containers. Esse é um dispositivo móvel para ações compartilhadas. O Jaca ganhou o primeiro Rumos no novo formato, né, que era o Rumos do Itaú Cultural, que trabalhava com a ideia de proposições, né, em diferentes lugares. Então, esse dispositivo, a gente sai com ele existe, é uma Kombi comprada antiga dos Correios, enfim. Num leilão dos Correios. No leilão dos Correios, a gente tem as bicicletas também. Dos carteiros. E ela tem essa parte em cima, ela serve para fazer show, para fazer conversas, para leituras, para diferentes práticas. Desce essa parte enroladinha desce uma tela de cinema. Então também vai para os lugares para fazer sessões de cinema. E dentro da Kombi tem os banquinhos, cadeira, mesa, enfim, dependendo de qual atividade vai ser realizada, tem o recheio da Kombi. Aqui tá também. vendo? Aí é um grupo de música, de rádio, enfim. E aí a Kombi já é reconhecida na comunidade, já tem um reconhecimento da Kombi no Jardim Canadá. E existe muito essa participação dos artistas a partir dos dispositivos que o Jaca proporciona também. Então, esse é um dispositivo que está à disposição do artista residente, se ele vai fazer alguma ação, enfim, que forma ele pensa nisso acontecer. Então, não é uma prática o tempo todo da direção do Jaca, né? E sim dos artistas que atuam com o Jaca. Aqui são algumas publicações bianuais que o Jaca faz, das residências, dos projetos que desenvolve internamente e externamente. E ali é um chamado Indigestão, que foi um processo também de uma residência de espaços independentes que a gente fez em 2011, 2012, enfim, 2012. Que chama Indigestão, Indi de independente, né? Gestão de comida, indigestão, de gestão cultural. E o subtítulo, não dá para ver, é Como chupar cana e assobiar ao mesmo tempo.
Então, a gente fez um mapeamento de residências, de espaços independentes no Brasil, foi uma chamada pública. Algumas foram selecionadas 7, era um projeto da Funarte, na época da Funarte. A gente foi visitar esses espaços com a equipe do Jaca para discutir gestão, para entender esses lugares, enfim. E ao final dessas visitas, um representante de cada espaço veio para a residência no Jaca. E a residência toda se passava em torno da cozinha, da mesa de comida. Então, porque a gente entende que, na verdade, um espaço independente, ele é uma extensão da casa, né? É um projeto afetivo. E onde a gente conversa as melhores coisas, enfim, que aparecem as melhores ideias, é comendo junto, é na cozinha, né? Cozinhando, enfim, é juntando ali os temperos todos. Então, isso é legal porque isso é tradição, né? Também, a gente falando nesse contexto. Cada artista que vinha, gestor de cada espaço, tinha que trazer um alimento do seu estado. Então, tinha um espaço do Pará, tinha do Rio, tinha do Sul, tinha daqui de São Paulo, enfim. Cada lugar tinha que levar uma comida típica, não do lugar, mas típica do espaço. O que o espaço produzia, assim, enfim, de comida, porque todo espaço independente faz comida, tem bar, cria, na verdade, esse lugar do festivo para também fazer virar um financiamento do espaço, né? Então, há uma semana que a gente ficou, todas as atividades para pensar a gestão, para pensar um projeto de espaço independente, eram articulados a partir da comida. Então, tinha, assim, por exemplo, o dia que era para discutir a questão, assim, foda de cada lugar, o pepino era um abacaxi que ficava ali na nossa frente o tempo todo. A hora que era para pensar questões, assim, difíceis, de pensar a equipe, de como essa articulação de lugares que tem altos e baixos se dão, era a pimenta, enfim, tinha panela de pressão. A publicação é linda, ela está na internet, ela é toda desenhada a partir de horta, tem a horta do lugar, o que é pensar a horta de um espaço independente em termos de gestão. E a cada dia, um integrante de uma cidade tinha que juntar o seu alimento, tempero, que trouxe com outra cidade. Então, se criava também o tucupi, que veio do Pará, com o queijo mineiro. Como é que podia criar, na verdade, essa liga ali, pensando alguma receita. E isso aconteceu durante uma semana, e tem as receitas no livro, enfim, foi uma experiência super bonita e que traz muito essa experiência que é, na verdade, né, da memória, do patrimônio imaterial, enfim, a partir de uma discussão que era totalmente voltada à gestão cultural. Bom, e aí chegamos, eu acho que é interessante, né, acho que trazer do Jaca, porque a gente nunca tinha apresentado o Jaca no programa. Acho que hoje a gente tem talvez mais confortável para a gente também entender esse nosso lugar dentro, né, do programa CCBB educativo, e as coisas todas se misturam, porque hoje a gente acaba sendo mais o programa CCBB educativo no dia a dia do que essa experiência, né, porque, enfim. Então, a gente chega um pouco agora dentro dessa ideia do que era discutir e trazer a questão do futuro da tradição, né, e eu acho que trabalhando mesmo essa provocação e um convite a uma conversa para a gente, né? Aqui fala um pouco do que é a semana, enfim, e a celebrar os museus como objetivo, né? De promover e divulgar, valorizar os museus brasileiros, ampliar os públicos visitantes e intensificar a relação dos museus com a sociedade. Esse é um eixo que é apresentado pela semana. E a gente traz um pouco um pensamento do que é a função social do museu e dos centros culturais, né, nesse atravessamento, né, da vida, e como a gente pode pensar o programa e pensar as escolas, né, a questão da educação voltada para esse eixo que é pensar a tradição, a memória, que enfim. se encaixa no que a gente apresenta no
programa unificado como o múltiplo ancestral e as datas comemorativas, né? Porque as escolas têm a necessidade de se realizar comemorações vinculadas a datas comemorativas. O programa CCBB Educativo, que a gente realiza, que a gente coordena, também tem essa necessidade, né? Com um motivo de aproximar o público, de ampliar esse campo que é o de novos públicos, novos visitantes, novos frequentadores, para que voltem, né? Então, é por isso que o nosso programa é tão voltado à comunidade escolar, por conta dos agendamentos, e nessas duas atividades, que é o Transversalidades e a Semana do Educador, para professoras, professores e educadores e educadoras, né? Eu acho que o múltiplo ancestral, ele resume grande parte do que a gente quer dizer com esse encontro do tema da 17ª Semana Nacional dos Museus do Futuro das Tradições, né? O múltiplo ancestral, dentro do programa, surge de uma inspiração que a Samantha traz por conta de ter trabalhado, fundado, dirigido um espaço independente em São Luís do Maranhão, que está lá, que é o Chão, e a ideia da gente se deparar com um conteúdo cultural tão rico, tão forte, tão transformador, tão transgressor e, ao mesmo tempo, tão genuíno, né? Porque está ali acontecendo no Maranhão há gerações, há décadas, há séculos, há uma vida inteira antes da nossa. Então, eu acho que essa contribuição do múltiplo ancestral no programa vem por conta dessa experiência da Samantha com esse deslocamento profissional, pessoal, artístico e educativo que se originou no Maranhão, né? Fala do múltiplo ancestral. Não, e quando a gente foi fazer o desenho do programa, foi no Maranhão. Então, também acho que tem essa energia de todo mundo. Não, o múltiplo ancestral é um pouco do que eu estava falando no começo. A gente, quando começou a desenhar o programa, tinha que trazer a questão do patrimônio. E pra gente não... A questão do patrimônio arquitetônico, predial... Enfim, é uma coisa que a gente trabalha, entende e permeia todo o programa, mas a gente queria trazer um processo do que seria discutir de forma além do histórico, algo imaterial, né? Do patrimônio imaterial, né? E pensar ancestralidade, pensar heranças, pensar tradição, pensar outros saberes, né? Esse eixo, na verdade, que é de um conhecimento de outras formas de troca, né? Que fossem a partir da celebração, da música, da comida, né? De outras línguas, de outras culturas, do estar junto, né? De processo da comida, enfim, da vestimenta, da diversidade, enfim. Então, o Múltiplo é um programa que acontece uma vez por mês na nossa programação e é o programa mais diversificado, né? Ele sai da casinha, na verdade, assim, ele é um projeto que pode acontecer de diferentes formas. Então, ele já aconteceu aqui no auditório, por exemplo, em São Paulo. Ele já aconteceu na Rotunda, ele já aconteceu na rua, muito mais. A rua, eu acho que é o lugar mais verdadeiro para acontecer. Ele já foi música, ele já foi desfile. Turbantes. Já foi de fazer turbante. Já foi de distribuição de produtos orgânicos, pensando a questão da agricultura familiar. Ele já foi, milhões de coisas, né? Recuperação da memória indígena da aldeia de Piratininga, onde se origina o Centro Histórico de São Paulo. O próximo, agora em junho, é a Festa Junina. Amanhã tem né? Amanhã tem múltiplo. Amanhã tem com a Viviane, o Abdul e o Códio, que são do Togo, e eles trabalham com vestimentas, né? Uma pesquisa têxtil sobre a estamparia de origem africana. Então, essa padronagem de várias regiões do continente africano, como Costa do Marfim, Senegal, Camarões, Togo, de onde eles são, vão estar em discussão aqui a partir das 4 às 6. Vai ter uma conversa sobre essa pesquisa deles, sobre a origem, né, dos padrões
da estamparia, porque tem a ver com constelações, né, com olhar para o céu, né, na ancestralidade africana. Então, aqueles tecidos mais bonitos têm a ver com o céu. E aí amanhã vai ter essa conversa e vai ter uma experiência com os materiais têxteis, vai ter prova de roupa, vai ter um desfile para quem vai estar participando mais intensamente, né? Os educadores e educadoras estão mais juntos, vão realizar essa ação, essa atividade com a Viviane, o Códio e o Abdul, que são do Togo. É isso. E em junho a gente tem a festa junina. Então é uma coisa que agora domingo a gente teve em Brasília uma atividade linda com umas benzedeiras, que são assim, benzedeiras super importantes. Mas era a atividade do domingo do Dia das Mães. Isso que é interessante. Sim, mas era um múltiplo que era a atividade do Dia das Mães. Enfim, então tem esse lugar de celebração, esse lugar do encontro. Então, como é que a gente lida com essa questão das datas comemorativas? E pensar como a partir delas se pensar um futuro também, né, das tradições. De que forma a gente pensa isso? De que forma a gente deseja isso? Né? Porque ela pode deixar de ser uma coisa pesada, carregada, chata e trazer uma série de outras possibilidades para a comunidade, né? Enfim. Então, em junho, a gente tem, no dia 5, uma atividade voltada para o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em julho, claro, a gente tem a programação de férias, já que as escolas estão em férias, a gente realiza uma programação para crianças, adolescentes e famílias. Em agosto, voltando à ideia das datas comemorativas, a gente tem esse pensamento voltado para o Dia dos Pais, como a gente teve para o Dia das Mães agora em maio, né? Então, é um vínculo que a gente tenta estreitar e entrelaçar com o programa escolar, né? É algo que as crianças e adolescentes, todo mundo, né, que estuda no Brasil, tem essa lembrança dessas datas comemorativas ao longo de décadas, de gerações, como isso permanece, né, disso que, dentro desse tema que a gente está falando, né, o futuro das tradições, como tratar de assuntos tão amplos, tão elásticos na atualidade, como o Dia dos Pais, ou como a gente teve em abril, qual foi? Foi ou o Carnaval, que a gente teve em fevereiro. Então, essa ideia de trabalhar com práticas artísticas e educativas baseada no calendário e que também tem ressonância no calendário escolar, né? O que levar para o futuro... E aí acho que a gente traz essa abertura para a conversa também, né? Eu acho que a partir do que... Isso vem também um pouco dentro do que foi trazido pelo IBRAM, né? Que no Brasil existem tradições da arte dos povos que migraram em busca de paz e possibilidades de vida. Dos que chegaram à força, dos povos indígenas e quilombolas, com tradições milenares. Mas também existem tradições inventadas. Tradições progressistas, tradições conservadoras, tradições que se opõem à vida e outras que valorizam a vida. Então, assim, para nós que trabalhamos com educação, né, e cultura, o que a gente, a partir das tradições, pode valorizar a vida e garantir para um futuro comum? Né, um pouco o que mantém a escola, foram algumas observações aqui que a gente fez, o que mantém a escola viva desde antes e o que vale a pena a gente preservar, carregar e cuidar para levar para o futuro? Né, uma ideia de escola, de educação, que vale pensarmos no futuro, o que estamos guardando dessas experiências em educação que o futuro vai poder usar? Né, um pouco, como podemos nos beneficiar dessas ideias? E o momento para mostrar o que nós, como programa, né, guardamos para cuidar de chegar no futuro e o que a partir desse espaço agora de fala a gente também pode, eu acho que, trazer como uma reverberação, assim, uma provocação juntas, né, assim, do que é esse lugar, então, de pensar o futuro das tradições para todos nós aqui, né, e de forma que seja muito mais pensar adiante, né, também pensar a tradição como esse momento de corpo celebrativo, performativo, enfim, no todo, né, não só da ação em si, mas da nossa atuação nesse lugar, né?
É disso que a gente está falando, o que celebramos, o que queremos celebrar, né? É isso que vem, de alguma maneira, nos direcionando, nos orientando dentro dessa estrutura que é o programa, né? Em dias tão complicados, imagina, ontem a gente teve, em todas as cidades em que a gente trabalha, teve a greve da educação. Então, vocês imaginam um programa que está em 4 cidades que está ocorrendo a greve da educação. Como a gente responde a isso? Como a gente reage a isso? Como nossos colegas professores e o nosso público aluno vem nos procurar ou não para querer saber o que está acontecendo. Então, como os professores e professoras aqui enfrentam isso na sala de aula, a gente enfrenta isso numa instituição cultural. O público é o mesmo, é o público que está na escola e o público que atende a programação do educativo, né? E aqui a gente tem agora uma pequena amostragem de atividades que a gente realizou nesse período, né, de trabalho de um ano para cá, em que várias potências surgiram juntos como prática artística e educativa. Eu vou mencionar rapidamente só para que vocês consigam alcançar um pouco o que a gente está tentando trazer, né, e compartilhar aqui com vocês. No Múltiplo Ancestral do mês de outubro, a gente teve, no dia 31, era curioso porque, como era o último dia do mês, havia uma menção a um processo de aculturação novo, que é comemorar ou não, por algumas pessoas, ou não, o Dia das Bruxas, que na verdade é do hemisfério norte, essa ideia do Halloween, em que muitos de nós não nos identificamos, mas outros se pintam, se fantasiam, né? Um evento muito corporativo hoje, né? Na atualidade a gente percebe, ou de escolas particulares, né? É o que a gente vem percebendo. Então, por uma aproximação do educativo, né, de alguns educadores, houve um contato com um abrigo da prefeitura no bairro do Bom Retiro, que é a Casa Florescer. E lá, as albergadas são mulheres trans, né? É uma espécie de comuna artística, no bom sentido, em que elas se posicionam como artistas e, por isso mesmo, estão aptas a apresentar atividades educativas, porque é uma dinâmica daquele grupo que veio se formando nos últimos anos, né? Então, há apresentações teatrais, elas fazem exibições de filmes, discussões sobre as exposições que elas visitam juntas nas instituições culturais da cidade. Eu tive o primeiro contato com elas visualmente, porque numa visita minha como público na Pinacoteca, eu vi esse grupo fazendo a visita com os educadores da Pinacoteca, já tem alguns poucos anos. E isso me chamou a atenção, porque eu via esse diálogo, esse contato direto com os educadores, falando da exposição, falando do trabalho, e eu não soube ali exatamente o que estava acontecendo. Mas ao longo deste nosso trabalho aqui, houve uma aproximação do educativo com esta casa, que por alguma razão o trabalho delas lá começou a se desenvolver, a se ampliar, começaram a participar de programações culturais da cidade, como da Rede Sesc, da Casa do Povo, da Verbo, que é uma programação de performance que acontece anualmente há bastante tempo. Então, esse grupo, que é o Mexa, elas assinam como Mexa, de mexer, Mexa com X, vem se estabelecendo na cena cultural e artística da cidade, e isso fez com que nós nos aproximássemos, e elas apresentaram essa ação, que se chamava Boa Noite Cinderela, inspirada num programa de televisão dos anos 70, que era o Boa Noite Cinderela, e era um programa, o formato apresentado na rua, na via pública, vocês podem ver, que era aqui na frente, na fachada, era como se fosse um programa de auditório, né, e de entrevistas, e que tinha coreografia, tinha canto, tinha dança, tinha música, né, era uma atividade que elas propuseram, se autodirigiram, com a ajuda de um dramaturgo, que é o João Turk, que é um nome bastante profícuo aí da cena de artes cênicas da cidade, e realizaram esse trabalho conosco em outubro. Logo após essa realização, teve
um projeto seguindo esse pensamento de formação continuada em acessibilidade e inclusão pelo corpo educativo, que foi realizado com a Escola Trilha de Educação Especial. Essa escola ela fica na Zona Sul de São Paulo e é uma escola voltada a estudantes, a alunas e alunos com deficiências intelectuais múltiplas. Então, houve uma aproximação do corpo educativo com essa escola, com a coordenação, com os professores e alunos dessa escola, para que se desenvolvesse uma atividade, né, de caráter artístico e educativo conosco, aqui no CCBB, dentro da nossa programação. Então, com uma intenção de que houvesse a aproximação musical, né, musical por instrumentos tocados e por canto, por vocalização, os educadores, as educadoras do programa começaram a visitar, com uma certa regularidade, a escola. A partir de então, foi pensado, foi debatido que poderia ser apresentado uma exibição no palco, uma exibição teatral, performática, no Teatro do CCBB, num sábado à tarde. Vocês imaginam um grupo de alunos de uma escola, né, que tem essas especificidades, com uma data e horário num teatro de uma instituição cultural da cidade. Então, houve todo um preparo de corpo, de música e de voz entre os educadores e esses alunos e professores de coordenação pedagógica, para que pudesse ser realizada essa apresentação. Então, no sábado, dia 3 de dezembro de 2018, dentro da programação da Virada Inclusiva, houve, a partir de ensaios no teatro, houve uma apresentação deste grupo de alunos, né, supervisionados à distância por seus professores e pela coordenação pedagógica, mas apoiado diretamente, né, sob acompanhamento direto dos educadores e educadoras do programa. Então foi um momento em que a gente rompeu essa barreira só de teorizar sobre o que é trabalhar num programa acessível e inclusivo, esperando que o público viesse a partir de convites e convocatórias e anúncios, em que os educadores e educadoras partiram para visita em campo, para essa pesquisa, para esse trabalho prático, né? Como aconteceu com o grupo lá do Albergue, aconteceu novamente aqui com os alunos da Escola Trilha. Então, essa exibição se chamava Trilhando Caminhos e foi emocionante, assim, foi isso, para vocês poderem perceber aqui conosco em que direções, em que caminhos múltiplos a gente vem tentando buscar, né, o melhor, tanto para o público quanto para a qualidade da programação que a gente realiza para os públicos, né? E uma terceira e última caso para a exibição é que dentro dos lugares de criação, durante a exposição Realismo 50 anos, que aconteceu de setembro a dezembro, foi isso, né? Setembro a dezembro, foram realizadas sessões com muito êxito de uma prática de ateliê, de uma prática de educação artística, de artes visuais mesmo, que eram as sessões abertas ao público no lugar de criação de modelo vivo. Então, eram sessões que causavam uma participação, uma adesão muito alta, muito grande, muito forte por parte do público e tinham resultados incríveis, porque não só estudantes de arte ou gente que tinha facilidade com desenho de observação se envolvia na atividade, mas pessoas que não tinham o hábito de parar para observar um corpo, né, anatomicamente um corpo, aqui numa situação pública, na rotunda, podiam realizar. Ou a obra, a gente teve sessões que a gente realizava o modelo vivo com aquela obra, com aquela escultura, que parece um corpo humano, mas é realmente uma escultura, ou situações em que modelos entre o público, né, havia um rodízio de participantes para serem os modelos. Então, uns se desenhavam enquanto os outros posavam e isso ia girando.
e os resultados eram incríveis. Isso também trouxe uma segurança, uma felicidade para a equipe, que o público aderia assim, espontaneamente, naturalmente, a essas atividades propostas. Então, a gente também foi percebendo que quanto mais a gente saía de alguns espaços definidos, marcados, e ia de encontro ao público, como aqui na Rotunda, que é esse saguão aqui no térreo, na entrada, ou para a via pública, como a gente falou, claro, a presença e a participação de público, que muitas vezes nem estava no CCBB, estava apenas passando na rua, era realmente crescente e fascinante, né? Porque, imagina, você está realizando uma ação e você começa a ver pessoas que não estão no Centro Cultural participando de uma programação do Centro Cultural, né? Eu acho que são 3 casos em que a gente pode compartilhar aqui com vocês e mostrar um pouco dessa natureza, dessa maneira particular que a gente vem realizando em equipe com educadoras, educadores e o público, né, que passa ou que frequenta o espaço interno aqui do CCBB São Paulo. E que vem aqui agora? Esse daqui da escola. Eu acho que é isso, então. Agora, a gente pensando a escola, né, como um espaço de convívio, enfim, como é que a gente pode, acho que trazer um pouco do que a gente contou aqui, como é que a gente entende o programa nessa proposição, né? Como vocês, então, a gente gostaria mesmo de criar essa conversa. Acho que é um espaço para troca, que é muito isso, né? O que celebramos em festas e datas comemorativas, que nessas ocasiões precisa ser preservado, que nessa celebração pode garantir a continuidade da vida, o que queremos preservar, legitimar, chegar no futuro. Né? Acho que trazer um pouco desse momento de como todos nós entendemos o que é essa proposição da 17ª Semana Nacional dos Museus, entendendo essa extensão para esses lugares de pensamento, de educação e cultura, não só voltados a uma instituição, né, museal, de centros culturais, porque acho que essa relação até de como pensar esse processo da memória, da tradição, de patrimônio imaterial, ele se estende e é uma inversão, talvez, né, muito mais de fora para dentro do que da instituição para fora. Né? Acho que a gente está falando justamente desse outro movimento.